Obrigada. Boa noite. 16 pessoas mantidas por quase 3 horas sob a mira de um criminoso dentro de um ônibus na segunda maior rodoviária do Brasil, situada no centro do Rio de Janeiro. Para os reféns, o medo felizmente terminou sem pior consequência. Mas 2 homens que circulavam ali por perto acabaram baleados. Um deles passará por uma segunda cirurgia ainda esta noite. Foi uma tarde para lembrar por que a falta de segurança pública está hoje entre as maiores aflições dos brasileiros. Com os recursos do nosso novo cenário e a participação de 4 repórteres que cobriram a história, vamos reconstituir o sequestro do ônibus. De Brasília, tem os grupos dentro do governo que disputam os dividendos da Petrobras. Assunto para a Júlia do Ailib. Vamos detalhar a inflação de fevereiro, que acelerou acima do que o mercado previa. Nos Estados Unidos, prévias confirmam Joe Biden e Donald Trump como candidatos na eleição de novembro. E quem se deu bem na rodada da Copa do Brasil? Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com a investigação sobre as circunstâncias do sequestro de um ônibus com 16 reféns hoje no Rio de Janeiro. Vamos primeiro resgatar os fatos principais. Tudo começou por volta das 2h30 da tarde. O ônibus da Aviação Sampaio saiu da rodoviária do Rio, no centro da cidade, rumo a Juiz de Fora, em Minas Gerais. A empresa disse que vendeu 43 passagens para essa viagem, mas não consegue confirmar quantas pessoas de fato embarcaram. Segundo testemunhas, o ônibus andou por cerca de 500 metros até que o ar-condicionado quebrou. O motorista voltou à rodoviária e vários passageiros desceram por causa do calor. Por volta das 3 horas, um dos passageiros ainda embarcados atirou e atingiu 2 pessoas que estavam do lado de fora. Renata. Bruno, antes de me despedir, eu preciso contar para nós, para todo mundo que está assistindo, que o Bruno deve vir normalmente ao JG às segundas e quartas-feiras. Mas pode voltar a qualquer momento quando a notícia exigir. Então, ele esteve hoje aqui não só para a estreia do nosso novo cenário, mas também por causa da inflação. E dentro dessa lógica, eu te espero de novo amanhã. Bom descanso, Bruno. No próximo bloco, as prévias desta terça-feira confirmam Joe Biden e Donald Trump como candidatos na eleição presidencial de novembro. E a Copa do Brasil, com Bahia e o Cuiabá avançando na competição. Voltamos para falar sobre o futuro dos carros elétricos. Grandes fabricantes de automóveis estão alocando bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de baterias sólidas, uma nova tecnologia com potencial para transformar esse mercado. Para entender como, nós vamos fazer um comparativo, começando pela autonomia. Um carro elétrico que usa uma bateria de íon lítio da geração atual, ele tem uma autonomia de cerca de 500 quilômetros. A sólida tem o triplo de autonomia. Denúncia de Ariel Henry. A seguir, os gols que classificaram o Bahia e o Cuiabá na Copa do Brasil. Voltamos com o esporte porque faltava receber na Casa Nova do JG quem? O Renato Cury. Boa noite, Renato. E que casa linda, hein? Muito boa noite, Renata. Renato, que bom que você está aqui, ainda que o nosso primeiro assunto não seja bom. Seja aquele terrível episódio do ataque do Sport ao ônibus do Fortaleza, cerca de um mês atrás, né? O Sport foi condenado, mas até hoje ninguém foi preso nessa história. Ninguém foi preso. A gente segue atualizando sobre essa situação, sem prisões ainda. Só que hoje o Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o Sport a 8 jogos sem torcida, justamente por conta desse ataque ao ônibus do Fortaleza. E, claro, acompanhando os brasileiros em Peniche, em Portugal, Renata. E eu já apurei que amanhã você está de volta, então até e muito obrigada, Renata. Boa noite e até amanhã, combinado. O Jornal da Globo de Casa Nova fica por aqui. Outras notícias no Hora 1 de Casa Nova também. Boa noite para você. Até amanhã.